O Jornal Estado recebe o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Léo Couto, vereador pelo PSB. Muito obrigada, presidente, pela sua presença aqui no Jornal Estado. Eu quero conversar primeiro sobre a sua marca na Câmara Municipal, a marca que você quer deixar. O senhor falou que os 3 pilares serão inovação, sustentabilidade e inclusão. E hoje vocês estão lançando a plataforma digital da Câmara. Como é que vai funcionar? Qual é o nome dessa plataforma? Primeiro, agradecer, né, pelo convite aqui do jornal do Grupo Estado. Sempre é importante a gente estar divulgando a política, né? Acho que a população cada vez mais tem que se aproximar para saber o que é que os seus políticos estão fazendo. Então, nós estamos na Câmara Municipal, né? É o meu primeiro mandato como presidente da casa. Primeiro, muito orgulho de estar representando, né, a confiança dos vereadores e uma cadeira que foi ocupada pelo meu avô, né, e pelo meu pai, que presidiram a casa. Então, para mim, tem realmente um sabor especial. Segundo, nós estamos aí há pouco mais de 5 meses, onde, eu me lembro no início, né, em janeiro ainda, quando a gente estava planejando, eu dizia que eu ia fazer o meu melhor. Então, o mês de janeiro foi um mês desafiador, exatamente por esse planejamento e a gente entender naquele momento, né, o funcionamento da casa e a gente colocar, estipular as nossas metas, como você disse, a inclusão, a sustentabilidade e a inovação na área da tecnologia são 3 pilares que a gente está trabalhando, na verdade, fortemente. E nós já tivemos alguns ganhos. Você falou sobre 2 pilares, na verdade, né? Um que é da inovação e da tecnologia, e o aplicativo que nós lançamos hoje fala muito bem, resume muito bem isso. E o outro da sustentabilidade, né? Então, nós estamos lançando na Câmara Municipal, a tecnologia já está em todas as casas, na maioria das casas legislativas do Brasil. E a gente tem andado, viemos recentemente de uma visita à Câmara Federal, e a Câmara de Fortaleza tem o orgulho de estar lançando hoje a CMFO 360, que é uma nova plataforma da Câmara Municipal, um produto, é importante a gente destacar, 100% cearense, 100% fortalezense, feito pelos servidores da Casa do Povo aqui de Fortaleza, né? Então, a gente vai dar celeridade aos processos, nós vamos dar economia também, né, na Casa do Povo, então 40% a menos de papel com essa plataforma agora, que com ela em mãos, em poucos segundos, o vereador vai poder dar entrada nos seus projetos, vai poder ter mais precisão nas análises dos processos dos outros vereadores na casa, vai poder, através da inteligência artificial do banco de dados da própria Câmara Municipal, ter mais informações sobre esses projetos. Então, um processo que levava dias vai demorar agora poucas horas, né? Então, anteriormente, para a população entender como é que funcionava, o vereador imprimia o seu projeto, tinha que assinar, depois ia até o protocolo da casa, depois do protocolo passava por todos os trâmites do legislativo até chegar ao presidente da casa, onde o presidente da casa fazia uma pré-análise e aí estava apto para a pauta. Então agora você, no seu celular, no seu iPad, no seu tablet, vai poder anexar através do CMFO 360 o projeto. Esse projeto já vai ser protocolado, já vai sair em poucos segundos o protocolo, o número do protocolo. A partir dali já vai estar apto na nuvem para que a parte jurídica da Câmara analise. Depois desse processo já vai estar pronto para que o presidente coloque em pauta e a partir daí vá para o plenário discutir com os colegas vereadores e ir para as comissões que são necessários para receber as emendas e aí seguir o processo. Quer dizer, vai dar A mais ideia, transparência. mais transparência, mais segurança, mais economia, mais rapidez, mais sustentabilidade, que a gente vai diminuir o papel. Isso é o início de um processo
onde que até o final do ano a gente pensa acabar 100%, né, de papel na casa, e esse é o início, é o primeiro módulo que a gente está lançando hoje. Em E primeira aí, mão aqui. maravilha. E a ideia é que no futuro a população tenha acesso também ao aplicativo para aumentar a transparência e a nota da prefeitura, da Câmara Municipal, Na em relação verdade, à na transparência. verdade, aí pegando um pouco esse gancho que você está falando da transparência, a Câmara Municipal até o ano passado era nota prata de uma possível 2 degraus, digamos assim, né? Então a gente, depois da prata é o ouro, depois do ouro é diamante. Então a gente é uma das metas a gente tornar a Câmara mais transparente do Brasil, e esse processo de tecnologia, de transparência é um deles, né? Obviamente, todos os processos licitatórios, todos os processos de contratações da Câmara Municipal, tem que ser feito da maior transparência possível para que a gente possa atingir aí, para a gente tornar cada vez mais uma Câmara mais clara e que a população tenha um acesso. E quais são os outros projetos na área de sustentabilidade da Câmara? Bom, nós vamos trabalhar, o primeiro pilar que você está falando é sustentabilidade, onde a gente já falou um ponto, né? Nós já estamos aí em processo de placas solares, para a gente ter também uma economia na casa, e a gente, obviamente, tornar a Câmara mais sustentável. Estamos contratando um setor, né, uma gestão de sustentabilidade para a gente também implementar o lixo zero, né? Nós já temos coleta seletiva, mas a gente quer implementar o lixo zero. No outro pilar que eu gostaria de falar, que para mim é o mais importante, que lida com a população e uma tão sensível, que é o autismo e a síndrome de Down. Vale Inclusão, né? salientar que a inclusão, nós contratamos também, eu acho que a primeira capital, a célula de inclusão, e contratamos a primeira pessoa com síndrome de Down da Câmara Municipal. Então, acho que é um marco na história. A gente não só está falando, a gente está dando exemplo. A Carol, que é a primeira de muitas que a gente vai contratar, síndrome de Down, deficiente. A gestora de inclusão, que é a Livinha, um beijo para ela, tem nanismo e é um exemplo de vida, é formada em direito, é palestrante e está dando um show lá na gestão de inclusão da Câmara Municipal. Então, é outro ponto importante. E aí, colocar uma inauguração que a gente vai fazer daqui a alguns meses, onde a gente agradecer todos os colegas vereadores que aprovaram por unanimidade, que é o Espaço Evoluir. Então, a Câmara Municipal terá um espaço para cuidar das crianças síndrome de Down e autistas, tanto dos filhos dos funcionários, quanto de todo o entorno ali da área da Câmara Municipal. Então, são processos que estão acontecendo nesses primeiros meses, que é um caminho sem volta, né? Os próximos presidentes que chegarem depois do nosso mandato vão ter que dar continuidade e ampliar esses projetos que estão impactando diretamente na vida e sendo exemplo, né, para outras câmaras municipais que estão aqui do Ceará e também do Brasil. E na área de tecnologia, nós vamos implantar até o final do ano o Hub Tecnológico da Câmara Municipal, capacitando os nossos jovens também do entorno e os filhos de funcionários e servidores da casa, tanto em inteligência artificial quanto em programadores. A gente tem um grande número de empregos na área de programação, na área de tecnologia, o que falta é capacitação. Então, a Câmara tem um papel fundamental de também gerar oportunidade e esperança para esses jovens. Isso que o senhor acabou de falar sobre aproximar a população da Câmara, né? Esse hub que o senhor falou seria uma forma de fazer essa conexão da Câmara Municipal com a população do entorno também? Sim, de certa forma, também sim. Nós temos a Central da Cidadania na Câmara, onde presta você aí que não conhece, acessa o site da Câmara, tirar sua carteira de identidade, vários serviços. Nós temos a Central da Cidadania, onde também nós fizemos uma inovação. Hoje a inteligência artificial, nós temos um sistema
que você vai lá tirar sua carteira de identidade, a inteligência artificial já avisa quando está pronta, tá? Então você diminui a questão das filas, diminui a questão do tempo. Então a Câmara também presta esse papel lá. E hoje a gente precisa dar essa oportunidade, né, como eu falei. E a tecnologia, como eu disse, tem uma vasta caminho aí pela frente. A pandemia nos ensinou que a tecnologia pode, sendo bem usada, né, trazer vários benesses, e a programação e agora a inteligência artificial não é o futuro, né? Eu acho que está presente já nas nossas vidas. Seja no judiciário, onde eles já estão usando fortemente. Tivemos o Ministério Público recentemente e a inteligência artificial está dando celeridade, né, nos processos judiciários. Nós tivemos na Câmara Federal dos Deputados também, que tem toda essa área tecnológica que também é referência para nós. Nós vamos também, nos próximos dias, estar em Curitiba, visitando também a Câmara Municipal de Curitiba, que além do trabalho na parte de tecnologia, tem um trabalho na parte de... a Prefeitura faz um trabalho na parte de autistas e síndrome de Down também, que a gente quer conhecer. E de 2 em 2 meses nós estamos visitando, junto com alguns vereadores da situação, da oposição, para a gente ter uma reunião e umas visitas subpartidárias, que o importante nesse momento é a gente trazer ideias e trabalhar junto com todos os vereadores que estão representando a população de Fortaleza. O senhor falou da inclusão para pessoas com deficiência, para crianças com autismo, e o Jornal Estado ele tem uma pauta muito cara a nós, jornalistas, que é a adoção. A questão da primeira infância, o tratamento das crianças em instituições, e a Prefeitura tem também muitas ações nessa área. Quais são os projetos que vocês têm conversado junto com o prefeito Evandro? Bom, o prefeito é uma inspiração para mim, né? O Evandro, quando presidente da Assembleia, revolucionou, né, a Assembleia com o CIAD. Então, o CIAD é um super espaço que cuida de crianças autistas e síndrome de Down. Nós temos uma primeira-dama que tem um espírito público assim fora do igual, né? A Cristiane tem me ajudado muito também nesse setor de inclusão, é uma grande paixão dela e é uma das bandeiras também do prefeito, né? O Espaço Girassol, que esse ano já vão ter 2 unidades, vão trabalhar fortemente, né, no acompanhamento dessas crianças com autismo e síndrome de Down. O SEI, Centro de Educação Infantil, e as creches, né? As creches, na realidade, a ideia é que o prefeito amplie cada vez mais. A gente sabe do desejo. Hoje, quantas chefes de família são mulheres? Né? E por falar em mulher, eu queria também destacar a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal, que pela primeira vez é uma vereadora, a vereadora Adriana, está fazendo um grande trabalho na Câmara Municipal, à frente da Procuradoria. Eu gostaria sempre de destacar que é importante, né? O Evandro criou a Secretaria das Mulheres. Então, isso é uma pauta fundamental hoje. Então, as mulheres, voltando aqui para as creches são fundamentais, né? Porque nós temos muitas mulheres chefes de família, muitas vezes não têm com que deixar seus filhos, né, para trabalhar. E a ideia do prefeito é realmente ampliar. Então, está sendo muito bacana essa parceria com a Prefeitura de Fortaleza. Muitas pessoas, às vezes, fazem algumas críticas, mas eu estava esses dias dando entrevista, exatamente falando da importância desse alinhamento. Não só a Câmara, mas governo estadual, governo federal, né? A gente conseguiu vários benefícios em prol da população. Rapidamente falando da taxa do lixo, né, que ninguém mais fala, graças a Deus, mas foi a primeira ação que o prefeito Evandro mandou para a Câmara Municipal. E a gente, na primeira quinzena, já ali naquele aperreio de janeiro, mas conseguimos fazer uma sessão extraordinária e acabar com a taxa do lixo, que foi tão discutida, principalmente no meu primeiro mandato. Nós tivemos o reajuste dos professores também, né? Meu pai é professor, minha mãe é professora, então uma classe que tem que ser cada vez mais respeitada aqui na nossa cidade, no nosso estado, que é referência na educação. E nós, com muito diálogo, conseguimos que esse reajuste fosse efetivado, né? O prefeito Evandro mandou
a reforma administrativa, que foi mudanças significativas. Acabei de dizer aqui há pouco que criou a Secretaria da Mulher, a reforma, criou a Secretaria de Proteção Animal, criou a Secretaria de Relações Comunitárias, que foi um grande auxiliador do governador Camilo naquele momento, do governador Elmano, a Secretaria de Relações Comunitárias, e o prefeito Evandro agora pega esse sucesso que foi no governo e traz para a prefeitura, com o secretário André Barbosa, que inclusive foi o secretário nessas duas gestões. Outro ponto importante foi a autonomia das regionais. As regionais eram mera ouvidorias. Então, você, cidadão, sabe o que eu estou falando. A dificuldade de você chegar no regional pedindo um asfalto, pedindo um tapa-buraco, pedindo iluminação, uma poda e não ser atendido, acredito que seja muito frustrante. E agora, com essa reforma administrativa, as secretarias regionais terão autonomia para fazer pelo menos esses pequenos serviços aqui na casa. Nós temos um grande desafio também, que é a saúde da nossa cidade. Então, o prefeito está trabalhando intensamente para que a gente possa resolver o problema dos medicamentos, resolver o problema de médicos, resolver o problema de estrutura. Então, ele está realmente focado, visitando postos, visitando as UPAs, equipando o IJF, né? Aí falando um pouco desse alinhamento com o governo estadual e federal, na inauguração do hospital da UES, o presidente Lula garantiu um incremento aí que antes que era de 80 milhões para o IJF, agora 200 milhões para que para que o JF possa cada vez mais ter estrutura. Né? Então, são parcerias como essa que a gente já está vendo benefícios aqui para a nossa cidade. E agora falando um pouco dos seus projetos, o senhor já propôs dois projetos interessantes para a prefeitura, um de abrir as escolas e o outro de letramento digital. Né? Então, eu queria saber o que é que o senhor gostaria de destacar enquanto projetos do presidente, né? Não só do vereador Léo Couto. Exato, né? do vereador Léo Couto. Esse projeto é muito bacana. Eu tive o prazer de participar de um projeto que hoje é um grande sucesso no governo do estado, chamado Esporte Superação. O projeto Esporte Superação hoje está em Fortaleza e está em outros municípios. Nós víamos que existiam muitas pessoas que davam aula voluntariamente, de taekwondo, de jiu-jitsu, nas praças, no meio da rua, em garagens. E aí a gente propôs, né, junto com a nossa equipe, na época eu trabalhava na Casa Civil, não era nem vereador ainda, que a gente tivesse um projeto nessa área de esporte que desse uma estrutura para essas pessoas que davam aula voluntariamente. Então o projeto Esporte Superação veio exatamente nisso. Então pegar essas pessoas que davam aula voluntariamente, dar um recurso para eles e uma estrutura de material, né? Se for futebol, bola, apito, colete, nas artes marciais, que a gente viu que as artes marciais disciplinavam mais. Né? Esporte é um dos meios transformadores da vida das pessoas. Rapidamente contar essa história, como é que nasceu. Nós estávamos no Tancredo Neves, no bairro Tancredo Neves, ali perto ali da BR, e a gente foi visitar um projeto. Quando a gente foi saindo, tinha um cara grandão lá e o cara pediu para a gente visitar o projeto dele. E aí que a gente foi visitar o projeto dele, era um salão bem grande e assim, você via que não tinha condições, né? As luvas rasgadas, não tinha tatame, mas tinha assim uns 50 meninos lá e muito troféu e medalha lá no final e alguns pais observando. E a gente foi ver aquela aula, eu estava com o hoje secretário André Barbosa, a gente foi olhar aquela aula e tudo mais, achamos interessante. E tinha um menino que tinha uma deficiência num braço. E ele foi me contar a história daquele menino. Ele disse que achou aquele menino há 6 meses atrás na calçada, e o menino estava usando drogas e estava devendo R$ 20. E ele pagou esses R$ 20 que o menino estava devendo, levou o menino para casa e esse menino hoje, esse adolescente, hoje era um campeão. Né? Então, a partir daquele momento ali, a gente primeiro viu que realmente as artes marciais eram... Ele levou o menino para casa e ficou com ele alguns meses para ajudar lá no projeto, e o menino hoje era campeão.
Então, aquilo ali tocou a gente naquele momento, a gente já tinha visto outros projetos, mas aquele ali foi que meio que virou a chave. E ele dizia, Léo, aqui a gente não tem o transporte, a gente não tem luva, a gente não tem nada, e quantas vidas nós estamos transformando aqui? E a partir daquele momento a gente levou para o governador Camilo e hoje é o projeto Esporte Superação. E esse projeto que você falou é muito nisso. Então, quantas pessoas, quantos profissionais chegam para a gente querendo um espaço? E a gente já conversou, inclusive, com o prefeito Evandro, e ele já está dando continuidade para que as escolas sejam abertas nos finais de semana. As escolas é da população, as escolas têm uma estrutura. Então, é importante que os nossos jovens tenham pertencimento que aquele espaço, que aquele banheiro, ele não pode quebrar aquele banheiro, porque aquele banheiro é dele, é a extensão da casa dele. Que aquela trave, que aquela quadra é a extensão da casa dele. Então, a ideia é que a gente possa se utilizar, né, das escolas que têm estrutura para que os nossos jovens tenham uma oportunidade para fazer esporte e outras atividades complementares. E falando sobre o projeto assim, da Câmara, também foi aprovada agora uma lei que dá mais transparência, da mesa diretora, né, que dá mais transparência aos projetos de vendas de imóveis, nas alienações, que foi um tema meio que estava no ano Polêmico. passado, um polêmico, Foi. que os colocar em votação. Foi. Como é que se deu isso e se isso vai destravar novas vendas de imóveis públicos na Câmara? Primeiro, para quem não sabe, não acompanhava o nosso mandato, né, foi uma das grandes lutas e discussões ano passado. Os imóveis chegavam, né, da prefeitura, imóveis públicos, para que fossem desafetados, para que fossem, a verdade, eu vou falar vendidos entre aspas, mas era vendido para algumas empresas que, inclusive, algumas delas até prestavam serviço, ou tinham tido invasão, ou era para ter uma regularização. Então a prefeitura mandava essas desafetações, né, esses terrenos para serem utilizados para outras formas, né? Tudo bem, ok, sem problema, está tudo dentro da lei. O problema é o seguinte, que ele chegava sem um preço. E a gente rapidamente, dando um Google ali, vendo insights de imóveis, a gente via 6, 7, 8 vezes mais barato aquele preço que chegava. Então foi uma grande discussão na Câmara ano passado, eu era um dos líderes da oposição, e agora nós estamos na situação e precisamos regularizar, regulamentar isso. Então, nós, junto com a mesa diretora, fizemos essa proposição para que esses projetos, esses terrenos que chegarem na Câmara Municipal para serem apreciados, eles tenham que passar pelo órgão que faça essa avaliação. Nós temos um CRECE, que é o Conselho dos Corretores de Imóveis. Então, ele vai ter que passar pelo CRECE ou pelo um órgão que seja, que tenham essa mesma responsabilidade para fazer essa avaliação. A partir daí, os vereadores vão ter mais segurança e a população também terá mais segurança que aqueles imóveis estão sendo vendidos, né, estão sendo desafetados pelo preço de mercado. Até porque esses valores vão ser revestidos em escolas, em praças, em benefícios para a população. Né? Então, foi um ganho importante. Né? Provavelmente, nesse semestre terá algumas matérias, algumas proposições, né, que serão colocadas, mas agora nós teremos a avaliação pelo Conselho, que é o Conselho de Corretores de Imóveis, e aí a gente vai ter uma segurança para votar nessas matérias que foram tão polêmicas ano passado. E é uma fonte de renda que a prefeitura até está Também, para tocar projetos. Né? com certeza, principalmente nesse momento fundamental. Falando em imóveis, vamos falar em um particularmente. E já sei o que é que você está falando. Quando é que a população vai ver a Câmara de volta ao centro da cidade? A Câmara lá atrás, né? É de volta. Meu avô foi vereador nos anos 60, 70, né? Mas ele não pegou a Câmara no centro. E final dos anos 60, se eu não me engano, foi para ali para Antonelli Bezerra, ali pertinho do Ideal.
área nobre da cidade. E meu pai, quando presidente da Câmara, em 99, 2000, mudou ali para onde é hoje, né, na Thompson Bocão com Rogaciano Leite. E a gente pensa, né, pensando exatamente na revitalização do centro, pensando em fazer essa ocupação do centro, pensando na economia que uma Câmara Municipal pode levar, né, para aquela área que era tão povoada, tinha tanto comércio e hoje perdeu um pouco. Então, a Câmara indo para o centro, você vai movimentar a economia, você vai gerar centenas de empregos indiretos, você vai melhorar a segurança de todo o entorno, porque vai a Guarda Municipal, vai a Polícia Militar vai estar ali mais perto, você vai ocupar vários espaços ali, né? Povoando, você vai ocupar vários espaços que estão abandonados ali de comércio. Então, é fundamental que a gente faça esse estudo, que a gente faça essa análise com muita responsabilidade, com muita transparência, para que a gente possa fazer essa integração que o Poder Executivo, que o prefeito Evandro pensa também, né? Então, a Câmara Municipal indo para o centro, você já tem aquela interligação com a parte da Dom Manuel, que a ideia é a gente fazer também um corredor tecnológico, e aí já vai interligar com a Monsenhor Tabosa, que é outra promessa de campanha, que é outro ponto que também tenho certeza que nos próximos meses será revitalizado, né? Já tem alguns projetos ali para Monsenhor Tabosa, e aí a gente vai melhorando a segurança, melhorando a economia, gerando mais emprego, gerando mais renda e principalmente levando esses serviços que eu acabei de falar, né, mais para perto da população, né? Então, para você ter uma ideia, você saindo da Câmara Municipal de Fortaleza hoje, ali na Thompson Bocão, para ir para o Bom Jardim, por exemplo, você demora de carro 50 minutos a 1 hora, né? Então é uma distância muito grande. Imagine de ônibus quanto tempo você demora. Então, pensando exatamente tudo que isso que eu falei, a gente precisa também que a Câmara fique mais perto do nosso povo. E para encerrar, eu queria falar das eleições, quais são os seus planos e qual é o plano do PSB para as eleições também, né? Meu plano é apoiar nosso governador para 2026, né? O PSB hoje é o maior partido, tem a maior quantidade de prefeitos aqui no estado do Ceará. Defendo uma vaga do PSB no Senado, né? Hoje nós temos o senador Cid Gomes, que, que acredito que tem ainda muito trabalho e muito ainda a dar pelo povo cearense, né? Eu defendo a reeleição do senador Cid Gomes, ou uma vaga do PSB, que é o partido que vem crescendo tanto aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade. E nós temos aí pouco mais de um ano e alguns meses, onde muitas discussões ainda serão pautadas, muitos pré-candidatos a Senado e a governador aparecerão, e acho que no momento oportuno isso aí são composições partidárias que só se definirão nos últimos meses, nos últimos dias. A exemplo de 2022, né, que nós só definimos aí o nome do candidato do governador Elmano poucos dias antes da convenção. Então, Filho e neto de presidente da Câmara, o senhor chegou ao seu destino esse é, ano. Mas e aí depois, o segundo passo, vai continuar? Pretende uma reeleição? Deve terminar esse mandato como vereador mesmo? o meu foco agora realmente é nesses 2 anos, 1 ano e meio agora, né, 1 ano e meio agora, fazer o meu melhor na Câmara Municipal, fazer a diferença, deixar um legado. Eu acho que a gente, nesse primeiro semestre, né, estamos aí há poucos dias de acabar o primeiro semestre desse ano de 2025, a gente já conseguiu deixar um legado que vai ter que permanecer, né? Ter que permanecer. Então, a inclusão, né? Que é a gente caminha muito pela cidade, viu que é uma pauta muito latente na população da nossa cidade, né? Nós temos
uma vasta gama de pessoas que sofrem com a falta de atendimento, que sofrem tanto preconceito, né? E a gente está dando exemplo, a gente ter essa célula de inclusão, a gente ter esse acompanhamento que nós vamos ter na casa, é uma coisa que me deixa muito feliz, né? Então, enfim, nós estamos lá para fazer o nosso melhor, nosso pensamento fazer cada vez mais, ampliar cada vez mais essas pautas que a gente vem desenvolvendo nesses primeiros meses. Ano que vem tem uma possibilidade de reeleição, né? Vamos analisar os cenários. Temos uma eleição de governo do Estado, onde nós vamos trabalhar para a eleição do governador humano. E política é difícil você prever, né? E daqui a 4 anos, 3 anos e meio, uma nova eleição de vereador, que eu acredito que a, a gente vai para essa reeleição, ou política dinâmica, tudo pode acontecer, inclusive nada. Presidente, vai acontecer muita coisa. Vai. Muito obrigada. O Jornal Estado Esse vai dar inclusive nada na política é meio difícil, né? A gente está de portas abertas sempre Obrigado. para a Câmara, para o senhor, porque o papel da gente é esse, né? O povo, a imprensa. Obrigado pela oportunidade aqui de falar para vocês. Agradecer a todos que nos assistiram. Até a próxima, contem comigo. E estamos juntos lá na Câmara Municipal. Entre no site, entre no Instagram, vereador Léo Couto Bezerra, e saiba um pouco mais do nosso trabalho. Importante você saber o que é que o seu político, se você votou, está fazendo. Obrigado.